E dando andamento aqui no nosso dia, pessoal, tem muito conteúdo ainda por vir. Vamos falar um pouquinho aqui em um mercado cada vez, a gente sabe, né? Nós estamos vivendo num mercado cada vez mais digitalizado e dinâmico. E a logística reversa se tornou um dos grandes desafios do e-commerce de vestuário. Como gerenciar devoluções de forma eficiente, sustentável e que garanta a satisfação do cliente? Acho que essa é uma pergunta que fica na cabeça de todo mundo, né? De todo lojista. Nesta palestra, vamos explorar os principais obstáculos enfrentados pelas marcas, desde o impacto das trocas e devoluções da cadeia logística, até estratégias inovadoras para otimizar esse processo. No nosso próximo conteúdo, serão apresentadas soluções práticas para reduzir custos, melhorar a experiência do consumidor e adotar práticas mais sustentáveis, transformando a logística reversa em um problema operacional para uma oportunidade estratégica. E para falar sobre do clique ao retorno, os desafios e soluções de logística reversa no e-commerce de vestuário, convidamos ele. Ele tem mais de 15 anos de experiência em logística dedicados a varejo de moda, transportes e e-commerce, atuando principalmente no planejamento estratégico, operacional e comercial de grandes empresas. Trouxe ganhos financeiros relevantes a nível de serviço nas operações e sempre com foco na experiência do cliente. Com uma salva de palmas, gostaria de chamar ao palco o Vitor Malaguti, coordenador de logísticas das lojas Renner. Bom dia, Vitor, obrigado. bem-vindo, pode se acomodar. Vitor. E para acompanhar o Vitor, nós convidamos ela, que é gerente comercial na Jadlog, responsável por planejamento de vendas com foco em resultados. Com mais de 10 anos de experiência, possui expertise em coordenação de operações e uma carreira amplamente desenvolvida na área comercial. Por gentileza, ao palco, Alice Sena, gerente comercial da Jadlog. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. É um prazer falar com vocês de um assunto tão relevante para esse segmento, né? Fala um pouquinho, Vitor. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite, Alice. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito e desde a época de faculdade já abordava bastante esse tema de logística reversa e agora tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa experiência e sobre as boas práticas aí que a gente pode apresentar aí como soluções. Perfeito, vamos iniciar. Bom, primeiro gostaria de mostrar aqui uma projeção de reversa no Brasil, isso pedido em milhões, fonte de EBIT. Então a gente vê um crescimento bem exponencial. Aqui a gente fala de segmento de moda e vestuário, tá? Então tem ali um crescimento bem significativo quando a gente olha em pedidos. E aí, Vitor, o que a gente queria entender? Hoje, dentro da Renner, como que tem sido esse crescimento em relação ao segmento de reversa? Bom, o tema de reversa ele vem se tornando cada vez mais representativo e importante quando a gente fala da jornada do cliente no processo de compra, né? Durante muitos anos, a reversa ela nunca foi olhada com tanta atenção como necessário, né? Mas ao longo dos anos e mais recentemente tem se dado cada vez mais importância a esse processo de devolução, de atendimento ao cliente, porque isso faz parte da experiência, né, do cliente na jornada que ele vai realizar. Não adianta nada a gente, né, investir milhões de reais, né, em produto, em site, em marketing, captar o cliente, fazer uma operação logística eficiente de entrega, se depois, numa necessidade dele realizar uma devolução, uma troca de produto, ele tiver uma frustração, tiver um desencantamento nesse processo, né?
Então, quando a gente fala de impactos para a operação, hoje a reversa ela pode impactar de várias maneiras e em várias áreas, né? Acho que, primeiramente, ela traz um impacto, pode trazer um impacto significativo na questão financeira, né? Porque cada devolução ela gera, obviamente, um custo adicional ao processo, né? Especialmente custos logísticos, transporte, de manuseio e processamento do item no CD, eventualmente até descarte do produto que precisa ser feito da maneira correta, e tudo isso tem um custo, né? Então, se isso não for bem gerenciado, isso pode impactar a rentabilidade daquela operação. Além disso, só para me permitir complementar, tem um outro aspecto importante, que é, se você tem índices altos de devolução de produtos, isso pode sinalizar, eventualmente, algum problema também com a questão do seu produto ou a forma como você está apresentando ele para o seu cliente no seu site, eventualmente não trazendo as informações e as características necessárias para que ele possa tomar a decisão de escolher o produto de acordo com aquilo que ele precisa. Quando a gente fala de moda, isso é muito relevante. Quanto mais informação a gente puder fornecer para ele, tomar a decisão correta, isso vai colaborar. Ao mesmo tempo que a logística, que a devolução pode ser um ponto de preocupação, ela também pode ser uma oportunidade. Se você tem uma eficiência no processo logístico reverso, uma boa eficiência, um bom desempenho, você consegue oferecer para o cliente uma política clara de trocas e devoluções, um processo com baixa burocracia ali na devolução, serviços com conveniência ali para o cliente poder escolher o que melhor lhe atende nesse processo, você traz segurança para ele nesse processo, e ele vai se sentir mais confortável e seguro de fazer a compra na sua loja, no seu site, porque ele sabe que, se precisar fazer uma troca, ele não vai ter dor de cabeça, ele vai receber o dinheiro dele, o vale-troca rapidamente, ele vai conseguir ter serviços que lhe atendam da melhor maneira possível. Então, ao mesmo tempo que é um desafio financeiro, né, e logístico importante, ele também traz oportunidades relevantes para a empresa. Boa, perfeito. Hoje na Jadlog a gente tem uma rede de 4.000 pools para oferecer essa conveniência de tirar esse cliente de estar somente com a solução dos correios, né, para fazer essa devolução. A gente fez um benchmark com as principais marcas que usam o serviço de reversa da Jadlog. Trouxe para vocês aqui os principais motivos. E aí, Vitor, queria entender um pouco, como que está o percentual de reversa hoje na Renner? Bom, aqui a gente vê, né, os principais motivadores de devolução. Quando a gente fala de segmento de moda, na Renner não é muito diferente, né? Acho que o mercado de moda como um todo ele traz um comportamento parecido, onde a questão do tamanho, né, do produto, da roupa, enfim, ainda é o maior motivador para o cliente fazer uma devolução, né? Então, na Renner não é diferente. Hoje a gente tem cerca de 15% dos produtos vendidos através do online gerando um fluxo de devolução, né? Boa parte dessas devoluções são feitas nas lojas físicas. O cliente opta por ir até a loja física para devolver e já trocar e já experimentar ali na hora, né? Mas a gente tem uma boa parcela ainda que é feita através de correios ou de serviços como que a Jadlog oferece para o mercado. Perfeito, Vitor. Obrigada. Bem, e indo nessa linha para evitar e melhorar essa comodidade na hora de devolver ou evitar essa devolução, conta para a gente um pouquinho como essas iniciativas que a Renner tem aplicado têm mitigado esse tipo de problema. Bom, a gente hoje busca utilizar o máximo possível dos dados que a gente consegue obter com esse processo de devolução, né? Ali a gente tem condições de entender um pouquinho melhor os motivadores por que o cliente está devolvendo aquele produto e trabalhar na causa, né, desse motivador. Então, recentemente foi criada uma governança dentro da Renner, na área, né, e-commerce, junto com o time de produto, para analisar mais a fundo esses motivadores, né? Então, quando a gente fala de tamanho, né, entender quais são as principais categorias que têm maior índice de devolução, por que isso está acontecendo, ouvir um pouco as avaliações que os clientes trazem no site, na pesquisa de NPS, a avaliação do item no próprio site, enfim, usar o máximo possível das informações
captadas nesse processo para municiar o time de produto a trabalhar melhor, né, melhorar os produtos, a forma como a gente comunica, né, e isso já, né, a gente já vem evoluindo bastante nesse sentido. A gente tem hoje no nosso site algumas ferramentas que são fundamentais, né, que ajudam o cliente a tomar uma decisão melhor, como tabela de medidas, provador virtual, vídeo ilustrativo, enfim, máximo de recursos possíveis para o cliente poder ter mais informação disponível e poder tomar a melhor decisão, né? Acertar a questão do tamanho, cor, enfim, características do produto, e a gente, com isso, minimizar a necessidade de uma futura troca, né? O produto não atender aquilo que o cliente espera. Perfeito. Vindo mais para a linha de inteligência artificial, hoje na Jade, a gente usa geolocalização quando esse consumidor precisa devolver. Estando perto desses 4.000 pontos que eu citei para vocês, a gente consegue gerar essa comodidade. Ele gerou um QR Code para devolver, ele está na zona norte de São Paulo, ele consegue devolver na zona oeste, esse QR Code ele é válido. Olhando inteligência artificial, Vitor, como que a Renner hoje tem aplicado para mitigar essa reversa ou melhorar essa experiência? Bom, Alice, assim, acho que não só no segmento de reversa, em todos os segmentos, hoje a inteligência artificial, né, machine learning, enfim, e especialmente o uso de dados, ele é relevante. Então, acho que muito nesse sentido de conseguir captar cada vez mais as informações oriundas ali do processo, né, os feedbacks, como eu comentei, né, e especialmente falando de inteligência artificial, para a gente tentar se antecipar, eventualmente, como empresa, a situações futuras, né, identificar tendências, comportamento de cliente. Por exemplo, quando a gente fala eventualmente de campanhas ou datas específicas, como o Dia das Mães, Black Friday, a gente sabe que a gente vai ter um aumento de vendas e, consequentemente, vai ter um aumento de reversas posterior, né? Então, como que a gente pode usar esses dados, esse histórico, essas informações, para poder antecipar, se preparar melhor, logisticamente falando, né, como empresa, a captar essas devoluções, receber esse produto. Então, com certeza, a inteligência artificial vai nos ajudar não só na reversa. A gente vai ter uma palestra mais tarde da nossa diretora aqui da Renner falando sobre inteligência artificial. Convido a todos aí a participar. Ela vai dar, com certeza, uma aula ali um pouquinho, né, sobre esse tema. E a gente tem que usar isso também a favor de outros serviços e né, agregar valor aí para a operação. Boa, perfeito. Olhando agora, ESG, né, sustentabilidade. Na Jadilog, a gente dá muita prioridade para as integrações que sejam feitas via QR Code. Por dois motivos, né? Menos impressão de papéis e essa comodidade de você receber. Todo mundo fica com o celular na mão o tempo inteiro, então a gente acaba tendo sempre aquela comodidade de receber a informação e já ter mais fluidez. Hoje, na Renner, me conta um pouco, na visão de vocês, qual o papel principal ali do consumidor e na Renner nessa questão sustentável? Boa pergunta. Eu acho que o consumidor ele tem um papel bastante importante, né, no tema de moda sustentável, de, né, consumo sustentável. Hoje, cada vez mais, ele tem acesso às informações, então ele pode ter ele tem o poder de ter uma compra mais consciente, né, identificando aquelas marcas, empresas que têm uma preocupação maior com esse tema, né, que se utilizam de processos e matérias-primas mais ambientalmente responsáveis. Ele também tem um papel importante quando a gente fala de moda, que é uma coisa bastante importante, que é do uso adequado do seu produto, né? O uso adequado do produto, ele vai prolongar a vida útil do produto. Então, isso vai permitir que futuramente, eventualmente, a gente reutilize, né? Agora, né, a gente fala de moda circular, depois a gente vai abordar um pouquinho melhor. Então, o uso, né, com cuidado, né, de maneira adequada para a moda é bastante relevante, porque vai ajudar, né, nesse prolongamento da vida útil do produto. E também no processo de descarte, né? Tanto na moda, mas quanto em outros segmentos, né, o descarte correto do produto, numa embalagem, enfim, vai permitir que o produto ele complete o ciclo de vida dele, né, que ele possa depois ser reciclado e ser reinserido no ciclo produtivo através, né, talvez em outros produtos como matéria-prima. Então,
cada vez mais o cliente, o consumidor tem um papel relevante também nesse processo. E as empresas, né, têm um papel fundamental, né, acho que primeiro criando produtos, embalagens e produtos com maior durabilidade, com matérias-primas mais sustentáveis, né, com processos produtivos mais ambientalmente responsáveis, com uma preocupação maior com a questão da forma, né, e o meio produtivo, questões enfim, né, de como esse produto está sendo fabricado, né, socialmente falando. Também tem um ponto importante, que é de cada vez mais dar informação para o cliente, né, sobre como sua produção é feita, como, né, quais os cuidados que a sua marca, a sua empresa tem nesse processo produtivo, né? Então, você tem a possibilidade de educar o cliente cada vez mais em relação a isso, né? E quando a gente fala falando da Renner, né, esse tema é super relevante, é muito forte dentro da companhia, né? Já há algum tempo nós temos hoje na Renner uma etiqueta, um selo RE, né, que é moda responsável, que ela identifica os produtos que têm uma preocupação, né, são fabricados com matérias-primas menos impactantes, tem uma preocupação no processo produtivo. Então, se for na loja lá e ver a etiquetinha, né, da moda responsável, você vai ter certeza de que houve toda uma preocupação na cadeia produtiva da Renner, junto com seus fornecedores, tudo mais, para a gente ter um produto cada vez mais ambientalmente, socialmente responsável. Perfeito. Na Jade não é diferente, a gente também tem essa preocupação. Quando a gente faz prospecção de pontos PUDO, a gente leva muito em consideração, né? Ponto PUDO, aqui para quem não sabe, é um comércio parceiro que se torna ali um ponto de troca, até mesmo para uma retirada de uma mercadoria. Então, a gente se preocupa muito com essa questão sustentável. Então, quando a gente começa a fazer essa prospecção, a gente entende como esse ponto se preocupa com reutilização de materiais, como é feito o descarte do que ele gera ali de resíduos. E o principal, né, tem uma questão social muito atrelada à utilização de pontos PUDOs. A gente tem diversos cases onde o ponto ele não vendia e passou a vender o segmento que ele está ali pela utilização de ser um ponto de reversa da Jadlog. Então, isso é muito bacana, é uma ação social super importante que a gente leva muito em consideração. E os nossos parceiros, assim como a Renner, quando trabalha com Jade nesse segmento, também cria-se, né, essa ação social. Vitor, para a gente poder encerrar aqui e dar um tempinho para alguém fazer uma pergunta, me fala um pouco, né, quando a gente olha Jadlog, experiência do cliente, quando a gente oferta esse serviço para o mercado, a gente está buscando essa comodidade e opção de escolha, que é ter estacionamento onde a pessoa vai precisar fazer essa devolução, isso é prioritário, evitar as filas e o mais importante, né, o poder de escolha. Eu estou na Zona Norte, não fico totalmente presa a devolver somente num ponto. Então, assim, quem aqui já não precisou devolver e teve que correr porque o horário do funcionamento dos Correios ia fechar? Isso é muito chato, né, gente? Então, assim, conta um pouquinho para a gente, o que hoje é determinante olhando visão de experiência de cliente? Boa pergunta. Acho que assim, o cliente hoje cada vez mais tem na sua palma da mão ali as opções de escolha do que ele quer em tudo, né? E acho que na reversa não pode ser diferente. A gente tem que ofertar para o cliente cada vez mais comodidade, né? Para que ele possa, e diversidade de serviço para que ele possa, de fato, escolher aquilo que lhe atenda. Quando a gente fala de reversa, tem que pensar que o cliente já teve uma frustração no seu processo ali, né? Ele já comprou alguma coisa que não lhe serviu, que chegou errado, com defeito. Então, ele já não teve uma experiência completa, né, nesse processo. Então, fazê-lo devolver, às vezes, num lugar que é muito distante, que ele precisa pegar o carro, se deslocar, enfim, criar burocracia para ele, é complicado. Então, acho que como, né, dica e sugestão, acho que a gente cada vez mais os e-commerces, as empresas, ofertarem diversidade de serviço, conveniência para ele, né, e, obviamente, com uma preocupação socioambiental também, né, a gente aumentar a capilaridade de pontos, por exemplo, de coleta, de entrega de produtos, pode permitir o cliente ir a pé, né, da casa dele até uma farmácia na esquina ou do escritório até algum lugar. Menos emissão de CO2. Menos emissão de CO2, sem a necessidade ali, né, de pegar veículo, enfim. Então, existem algumas práticas, né, e acho que a tendência do mercado e do segmento cada vez mais é nesse sentido, de oferecer serviços mais responsáveis.
e cada vez gerando mais conveniência para o cliente poder escolher ali aquilo que lhe cabe bem. Boa, perfeito. Gostaria de reforçar, primeiro, obrigada, Vitor, pela participação. Muito obrigada mesmo pela parceria de sempre. Prazer. Queria reforçar, para quem não conhece, e acredito que tenha muita sinergia, né, com o Congresso, a Jade está com o stand, então, por favor, time de executivos, a gente está com a equipe aqui para poder esclarecer as dúvidas, a gente estreitar essa relação com vocês, para poder apresentar mais no detalhe essa solução. Podem me procurar também. Muito obrigada. Congresso, obrigada pela participação também, pelo convite. Se alguém tiver alguma pergunta...